Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana. Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Zhao Yun. Mas antes da gente falar sobre essa divindade, é importante já pedir para você deixar o seu like aqui, contar nos comentários também se você cultua Zhao Yun, se você já conhecia essa divindade, como é a sua prática de culto a ele, se você por acaso pratica. Convidar quem não é inscrito no canal a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, se você está aqui, gosta do meu trabalho, deseja e pode ajudar, vai ser de grande valia a sua ajuda para eu poder continuar fazendo. Então, para eu continuar trazendo essas pesquisas para vocês, já que esse tipo de vídeo não sobe muito no YouTube e faz parte do meu trabalho, obviamente, eu preciso da ajuda de vocês para poder continuar me dedicando. Você pode ajudar enviando um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal, ou você pode enviar um Pix de qualquer valor, e a chave para o Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos falar, sobre Zhao Yun. Zhao Yun, ou Zhao Shun, Zhao Wang, Cao Chong, Zhao Shen, Zhao Qinjia, deixa eu tentar falar esse nome, Ko Qinjia, ou Zhang Lang, também conhecido como Deus do Fogão, é uma figura da mitologia chinesa associada ao culto dos deuses domésticos e ancestrais. Zhao Yun é reverenciado como um dos deuses da cozinha, do lar, da família, e ele é encarregado de supervisionar a preparação das refeições familiares e garantir a harmonia no lar. Acredita-se que ele venha garantir uma colheita abundante às famílias, afasta o infortúnio e traz boa saúde. Ele é o mais importante de uma infinidade de deuses domésticos chineses que protegem o lar e a família, e sua história remonta a mais de 2000 anos. O deus da cozinha é reconhecido na religião popular chinesa, na mitologia chinesa e no taoísmo. Sob nomes diferentes, ele também é celebrado em outras regiões da Ásia. Pouco antes do Ano Novo Chinês, Zhao Yun retorna ao céu para relatar as atividades de cada família no ano que passou para o imperador de Jade. Acredita-se que no 23º dia do 12º mês lunar, pouco antes do Ano Novo Chinês, a divindade da cozinha retorna ao céu para relatar as atividades de cada família durante o ano que passou a Yu Huang Dadi, que é o imperador de Jade. O imperador de Jade, que seria o imperador dos céus, ele vem recompensar ou punir a família baseado no relatório anual de Zhao Yun. Na arte chinesa, Zhao Yun é frequentemente retratado como um homem idoso, vestido com roupas tradicionais chinesas, segurando um bastão ou uma vara, que simboliza sua autoridade sobre as tarefas domésticas. Zhao Yun é uma figura popular na arte tradicional chinesa. Ele foi retratado de várias formas ao longo da história. Uma representação comum é a de um homem de meia-idade ou de já maturidade, com uma longa barba e uma expressão severa. Em algumas obras, ele é retratado segurando uma concha ou ao lado de um fogão, indicando seu papel como deus da cozinha. Outras obras mostram-no sentado em um tronco, rodeado por outros deuses e divindades. Além das pinturas, Zhao Yun também foi retratado em esculturas e cerâmicas. Por exemplo, durante a dinastia Ming, as estatuetas de cerâmica de Zhao Yun eram frequentemente colocadas em altares domésticos como oferendas. Essas estatuetas normalmente o mostram em pé ou sentado, com as mãos entrelaçadas em oração. Além de serem representados visualmente, muitos símbolos estão associados a Zhao Yun na arte e na literatura chinesa.
Por exemplo, disse que ele monta uma carpa do céu à terra na época do Ano Novo, todos os anos, simbolizando boa sorte e prosperidade. Acredita-se também que ele pode mudar a cor de suas vestes para indicar diferentes estados de espírito ou níveis de poder. Um símbolo comum associado a Zhao Yun é o espelho, que representa sua capacidade de ver tudo o que ocorre na casa. Em algumas histórias, diz-se que ele realmente tem um espelho dentro do corpo, que lhe permite supervisionar tudo dentro da casa. Isso reforça a importância de manter as coisas limpas e organizadas se quiser ganhar o favor dessa divindade. O título de Zhao Yun se traduz literalmente como mestre do fogão. Ele também é às vezes chamado de Zhao Shen, que significa Deus do fogão, ou Zhao Yun-gong, que significa Senhor Mestre do Fogão. Antes de se tornar um deus, diz-se que Zhao Yun era um homem mortal chamado Zhang Dan. Zhao Yun não tem família conhecida além de sua esposa, que é uma mulher sem nome nas histórias. Embora existam muitas histórias sobre Zhao Yun, como ele se tornou o deus da cozinha, a mais popular remonta do século II antes da Era Comum. Zhao Yun era originalmente um homem mortal que vivia na Terra, cujo nome era Zhang Lang. Ele acabou se casando com uma mulher virtuosa, mas acabou se apaixonando por uma mulher mais jovem. Ele deixou então sua esposa para ficar com essa mulher mais jovem, e como punição pelo adultério, os céus o afligiram com má sorte. Ele ficou cego e sua jovem amante o abandonou, deixando-o implorar para se sustentar. Certa vez, enquanto pedia esmola, ele atravessou a casa de sua ex-esposa. Sendo cego, ele não a reconheceu. Apesar do tratamento de má qualidade que ele dispensou a ela teve pena dele e o convidou para entrar. Ela preparou para ele uma refeição fabulosa e cuidou dele com amor, e ele então contou sua história a ela. Ao contar sua história, Zhang Lang ficou dominado pela autopiedade e pela dor de seu erro e começou a chorar. Ao ouvi-lo pedir desculpas, a ex-esposa de Zhang disse-lhe para abrir os olhos e sua visão foi restaurada. Ao reconhecer a esposa que havia abandonado, Zhang sentiu tanta vergonha que se jogou na lareira da cozinha, sem perceber que estava acesa. Sua ex-esposa tentou salvá-lo, mas tudo o que conseguiu salvar foi uma de suas pernas. A devotada mulher criou então um santuário para o ex-marido acima da lareira, o que deu início à associação de Zhao Yun com o fogão nos lares chineses. Até hoje, um atiçador de fogo é às vezes chamado de perna de Zhang Lang. Essa história destaca que mesmo aqueles que perderam tudo podem encontrar a redenção através da piedade. A lenda também aponta para elementos comumente associados à mitologia chinesa, como temas que envolvem a lealdade no casamento ou a reencarnação por meio de sacrifício ou devoção. Essa história também fornece informações sobre interpretações mais modernas em torno do altruísmo nos relacionamentos e nas hierarquias sociais na China. A jornada de Zhao Yun aos céus é uma história de determinação e intervenção divina. Acredita-se que ele viajou por vários reinos celestiais, enfrentando inúmeras provações e tribulações ao longo do caminho. No final das contas, através de sua devoção e espiritualidade inabaláveis, Zhao Yun alcançou os céus e recebeu uma posição especial como deus da cozinha. Alternativamente, há outra história em que Zhao Yun era um homem tão pobre que foi forçado a vender sua esposa. Anos depois, ele involuntariamente se tornou servo na casa do seu novo marido. Com pena dele, a esposa, ou ex-esposa no caso, fez alguns bolos nos quais ela havia escondido dinheiro, mas ele não percebeu e vendeu os bolos por uma ninharia. Quando ele percebeu o que tinha feito, tirou a própria vida em desespero. Em ambas as histórias, o céu fica com pena da trágica história de Zhang Lang. Em vez de se tornar um cadáver vampiro saltitante, que é o destino habitual dos suicidas para a cultura chinesa, ele se tornou o deus da cozinha e se reuniu com sua esposa.
Outro mito fascinante em torno de Zhao Yun é seu envolvimento na criação do cosmos chinês. Diz-se que ele desempenhou um papel crucial no estabelecimento da ordem e do equilíbrio no universo. Com seus poderes divinos, Zhao Yun ajudou a moldar os céus, a terra e tudo mais, garantindo harmonia e prosperidade para todos. As lendas e mitos que cercam Zhao Yun não só acrescentam profundidade e intriga ao seu personagem, mas também fornecem informações sobre crenças culturais do povo chinês. Estas histórias são transmitidas de geração em geração, reforçando a importância de Zhao Yun no folclore e nos costumes chineses. Acredita-se que outra história de origem do deus do fogão tenha surgido logo após a invenção do fogão de tijolos. Acreditava-se originalmente que o deus da cozinha residia no fogão e só mais tarde assumiu a forma humana. Zhao Yun tinha poderes mágicos da alquimia que o habilitavam a produzir louças de ouro que conferiam imortalidade ao comensal. O imperador da dinastia Han Wudi teria sido enganado por Li Shaoyun, um autodenominado místico, a acreditar que essa nova divindade seria capaz de conferir imunidade à velhice. Consequentemente, Yudi ofereceu o primeiro sacrifício a Zhao Yun no ano de 133 antes da Era Comum. Um ano depois de Li ter sido levado ao palácio, ele secretamente alimentou um touro com um pedaço de seda, com inscrições, e depois informou ao imperador que o estômago do animal continha palavras misteriosas. Quando a caligrafia de Li foi reconhecida, o imperador ordenou a sua execução. Naquela época, acreditava-se que o principal dever de Zhao Yun era zelar pela fornalha que produzia ouro, o meio para a imortalidade. Diz-se que Xuandi, que reinou entre 74, 48 e 49 antes da Era Comum, viu Zhao Yun em forma humana como Shan Zifang, que usava roupas amarelas e tinha cabelos desgrenhados caindo em cascata até os ombros. O imperador, muito impressionado, sacrificou um cordeiro em sua homenagem. Ao fazer isso, ele ficou rico e decidiu que todo inverno sacrificaria uma ovelha amarela para demonstrar sua profunda gratidão. Por volta do século VII da Era Comum, a semelhança de nomes fez com que Zhao Yun fosse identificado com Zhao Shen, deus da cozinha ou da lareira, que por sua vez foi posteriormente confundido com Huo Shen, o deus do fogo. O deus do fogão geralmente não é um deus das artes culinárias. O seu papel gira mais em torno da moralidade e da conduta da família. Tradicionalmente, cada família chinesa teria uma efígie de papel ou uma placa de Zhao Yun e sua esposa, Zhao Yun e sua esposa, que escreve tudo o que é dito na casa durante o ano para o relatório ao marido, para levar para o imperador de Jade. Essa placa ou essa efígie fica acima da lareira da cozinha. Essa tradição ainda é amplamente praticada e Zhao Yun era o deus mais adorado por aqueles que protegem o lar e a família, mas hoje em dia muitas famílias chinesas ainda o reverenciam, especialmente durante ocasiões especiais e festivais tradicionais. Oferendas de comida e incenso são feitas a Zhao Yun em seu aniversário, que cai no 3º dia do 8º mês lunar. E também fazem essas ofertas de comida e incenso no 23º dia ou 24º dia do 12º mês lunar, que é quando marca o seu retorno ao céu para entregar o relatório do Ano Novo ao imperador de Jade. Neste dia, os lábios da efígie de papel de Zhao Yun são frequentemente untados com mel para adoçar suas palavras para Yu Huang, que é o imperador de Jade. Ou então esse lábio, o lábio de Zhao Yun, é untado com mel para poder ser mantido colado e ele não falar nada. Existe até uma história de um doce chamado Guandong, que é uma guloseima feita com milho glutinoso e trigo germinado. Dizem que se a boca de uma pessoa estivesse cheia de doces, ela não seria capaz de falar mal dos outros. Tradicionalmente, as pessoas derretem o doce e colocam ele na boca do deus da cozinha, para que ele não possa contar nada de ruim ao imperador de Jade. Dessa forma, ele só poderia dizer coisas doces.
e a sua boca ficaria grudada, ele não poderia falar. O doce poderia ser ou para colar a boca do deus do fogão, ou até mesmo sendo usado como um suborno para ele só falar palavras doces. Em algumas áreas, as pessoas colocam mel ou arroz na boca também. O processo de preparação do pequeno ano novo tem que ser todo feito com antecedência, porque há muitas coisas para fazer e serem preparadas. E a maioria dessas coisas gira em torno da palavra nova. Muitas vezes, roupas novas. Compram-se coisas como fogos de artifício para comemorar, e os sacrifícios ofertados ao Deus da cozinha podem incluir alimentos doces como bolos e frutas secas, chá e palha para o cavalo do Deus da cozinha. As pessoas às vezes jogam feijões no telhado para representar o som dos cascos do cavalo do Deus da cozinha. Menos comumente, as pessoas alimentam os cavalos com feijão, além de utilizarem envelopes vermelhos na festa, e esses envelopes são muito populares. A crença do povo que os jovens respeitem os idosos e, em troca, os idosos amem os jovens. E geralmente há dinheiro dentro desses envelopes vermelhos. Tradicionalmente, os sacrifícios são feitos apenas por homens e não por mulheres. A jornada do Deus também é marcada por fogos de artifício, como a gente falou aqui. Depois disso, a efígie do Deus, ou o cartaz, enfim, ou a placa, será queimada e substituída por uma nova no dia do Ano Novo. Ano Novo chinês, tá? Muitas vezes também são esses fogos de artifício, são acesos, melhor dizendo, para acelerar o caminho para o céu do Deus do fogão. Se a família tiver uma estátua ou placa com o nome de Zhao Yun, ela vai ser retirada e limpa nesse dia para o Ano Novo. Muitos costumes estão associados ao Deus da cozinha, principalmente definindo a data da festa do Deus da cozinha, também conhecida como Pequeno Ano Novo. Nota-se que essa data ela pode ser diferente dependendo da localidade. Acredita-se que as pessoas no norte da China celebrem no 23º dia do 12º mês lunar, enquanto as pessoas do sul da China celebram no 24º dia. Juntamente com a localização, tradicionalmente a data também pode ser determinada pela profissão. Por exemplo, os funcionários feudais faziam suas oferendas ao Deus da cozinha no dia 23, as pessoas comuns no dia 24 e os pescadores costeiros no dia 25. Para que o Ano Novo comece novamente, as famílias devem estar organizadas tanto dentro do seu núcleo familiar, como na sua casa e no seu quintal. Esse costume de limpar bem a casa e o quintal é outro costume popular durante o Pequeno Ano Novo. Acredita-se que para os fantasmas e divindades partam para o céu, tanto suas casas quanto suas pessoas devem ser purificadas. Por último, as decorações antigas são retiradas e novos cartazes e decorações são colocados para o festival da primavera seguinte. Para que o Ano Novo comece novamente, as famílias devem estar organizadas tanto dentro do seu núcleo familiar como na sua casa e no seu quintal. O costume de limpar bem a casa e o quintal é muito popular durante o Pequeno Ano Novo e acredita-se que, para fantasmas e divindades partam para os céus, tanto as casas quanto as pessoas devem ser purificadas e, por último, as decorações antigas devem ser retiradas e devem ser colocados novos cartazes e decorações para o festival da primavera seguinte. Na década de 1970, no norte de Taiwan, as famílias geralmente tinham um grande fogão de tijolos, onde cozinhavam a maioria das refeições, visto como a personificação corporativa da família e de sua individualidade. A alma da família, que era idêntica ao seu destino como corpo ou entidade corporativa singular, pensava-se que estava localizada no fogão. Quando os membros da família se mudam, os irmãos mais novos transferem as brasas do fogão antigo para os novos, convidando dessa forma o Deus do fogão a se juntar a eles. As famílias chinesas independentes são classificadas de acordo com o fogão que possuem. Devido às circunstâncias de uma família dividida, as cozinhas são partilhadas, mas nunca o fogão. No caso da morte do pai, os filhos dividem a casa do pai. O filho mais velho herda o fogão e os irmãos mais novos transferem as brasas do fogão antigo para os seus novos fogões.
Isso convida o deus do fogão a se juntar às suas famílias recém-formadas. Este processo é chamado de Pum-Shu, ou divisão do fogão. Isso indica a alma da família e significa o destino dessa família. Um evento envolvendo um fogão que se tornou uma história na cultura chinesa dizia que quando um xamã informava uma família que havia formigas e outras coisas em seu fogão, eles destruíam o fogão e jogavam os tijolos e o carvão no rio. Um vizinho explicou que não havia mais nada que pudessem fazer. Uma família jamais teria paz se não tivesse um bom fogão. E tem mais. O fogão definia a unidade familiar. Um homem que usava o fogão de uma outra família era culpado de negligenciar o bem-estar da própria esposa e filhos. A divindade doméstica é vista como responsável por zelar a vida doméstica, e sua presença se assemelha mais à de uma espécie de policial ou fiscal enviado dos céus para observar a família. Essa prática é conhecida como burocratização da religião na sociedade chinesa. O imperador de Jade é o responsável por uma administração dividida em departamentos, e cada deus burocrata assume a responsabilidade por um domínio claramente definido ou função discreta. O deus da cozinha cumpriria assim o papel do domínio doméstico, pois ignoraria a dinâmica diária de uma família, dos membros e do seu comportamento. Existem 3 níveis de cosmologia contendo uma organização do céu, que é semelhante à organização na Terra. Como a divindade suprema, o imperador, que é o imperador de Jade ou Deus celestial, funcionários locais, que são os deuses da cidade, e os plebeus, que são os deuses do lar. Isso confirma a organização dos céus e como o deus da cozinha se reporta ao deus de nível superior, no caso o imperador de Jade. As famílias se preocupavam com diversas questões cotidianas que poderiam impactar na saúde e bem-estar delas, como a poluição, doenças e até a morte, além da condução da espiritualidade. E era costume que adorassem divindades que supervisionavam essas questões, como o próprio Zhao Yun, e também cultuavam uma deusa, conhecida como deusa púrpura ou deusa privada. Essa deusa era adorada apenas por mulheres, e nenhum templo foi erguido em sua homenagem e não tem relação ou interação com o deus da cozinha. Zhao Yun é honrado em altares domésticos nos lares chineses e ocasionalmente em templos locais como parte do culto aos deuses domésticos. Embora a posição dele como deus da cozinha e da casa seja difundida por toda a China, existem variações regionais na forma como ele é adorado. Essas diferenças no culto podem ser atribuídas a diferenças nos costumes e tradições locais. Vamos nos lembrar que a China é um país muito grande. No norte da China, principalmente em Pequim e Tianjin, é costume oferecer um tipo especial de bolinho a Zhao Yun. Esses bolinhos são feitos com carne e vegetais e têm formato de orelhinhas. A oferta desses bolinhos simboliza a esperança que Zhao Yun ouça atentamente as orações e desejos dos membros da família. Em contraste, no sul da China, particularmente na província de Guangdong, é costume oferecer bolos de arroz a Zhao Yun durante as celebrações do Ano Novo Chinês. Esses bolos de arroz têm o formato de uma cabeça de búfalo e simbolizam diligência e trabalho árduo. Nessa região, as pessoas também acreditam que se queimarem papel moeda como oferenda durante as celebrações do Ano Novo Chinês, isso vai garantir a riqueza para o próximo ano. No leste da China, especialmente em Xangai e arredores, as pessoas têm uma maneira única de adorar Zhao Yun. Lá, acredita-se que se você colar uma foto ou imagem dele embaixo do fogão ou atrás da porta da cozinha durante todo o ano, então ele vai sempre zelar pela casa. Esse costume é chamado de Zhao Shen Tu. Em algumas áreas é tradição que os familiares saltem sobre uma vassoura durante as festividades do Ano Novo Chinês. A vassoura simboliza varrer qualquer azar do ano passado e abrir caminho para a boa sorte no próximo ano. Outra tradição envolve convidar pessoas para celebrar o Ano Novo Chinês com a família. Isso é feito para garantir que haja sempre comida em abundância e boa companhia durante todo o ano. Embora alguns possam ver Zhao Yun como uma relíquia ultrapassada da cultura tradicional chinesa,
Outros o veem como uma figura que incorpora valores importantes, como o respeito pelo lar e pela comunidade. Além disso, alguns podem apreciar o seu papel em incutir esses valores nas crianças através de histórias sobre sua vida e caráter. Outros podem ver Zhao Yun de uma forma mais abstrata, não necessariamente como uma divindade literal, mas como um símbolo de conceitos como hospitalidade ou trabalho duro. Para esses indivíduos, criar oferendas ou realizar outros rituais associados a Zhao Yun serve menos para apaziguar um ser divino do que para comemorar esses ideais. A importância de Zhao Yun na mitologia chinesa não pode ser exagerada. O deus da cozinha tem sido uma parte importante da cultura chinesa durante séculos, e sua história foi transmitida através de gerações através da tradição oral. Antigamente, o fogo era um elemento essencial para cozinhar e aquecer as casas, mas também poderia ser perigoso se não fosse manuseado de forma correta. O deus da cozinha serviu como protetor contra riscos de incêndio e garantia que as famílias estivessem protegidas de perigos. Além disso, ele também desempenhou um papel importante no monitoramento do comportamento das famílias ao longo do ano. Compreender as origens e tradições que cercam Zhao Yun fornece informações não apenas sobre a mitologia chinesa antiga, mas também sobre a cultura chinesa moderna. À medida que a China continua a evoluir social e economicamente, continua a ser importante que as pessoas em todo o mundo respeitem essas tradições que têm tanto significado para muitos indivíduos. A representação contínua de Zhao Yun, através de vários meios artísticos, demonstra como essa divindade permanece relevante atualmente, apesar de terem passado séculos desde suas origens. A sua importância na cultura chinesa lembra a todos que as tradições são essenciais para preservar a nossa história e valores coletivos ao longo das gerações. Quanto aos deuses relacionados, a China personificou o espírito da família como uma figura masculina. Enquanto o deus da cozinha se espalhou pelos países asiáticos vizinhos, a maioria das outras culturas colocou uma deusa na posição doméstica onde ocorria o cozimento dos alimentos. Por exemplo, a gente tem na Grécia Hestia, que é uma deusa grega do lar, da lareira, da família, e assim como Zhao Yun, ela é reverenciada como protetora do lar e da harmonia no lar. Já tem vídeo sobre Hestia aqui na playlist sobre os deuses e deusas. É só dar uma olhadinha na playlist. A gente tem também Vesta, que é uma deusa romana equivalente de Hestia, né? E ela também está associada ao lar e à lareira. Também é adorada como guardiã do fogo sagrado e protetora da família. A gente tem a Nuket, que é uma deusa egípcia associada às águas do rio Nilo e à fertilidade. Embora suas atribuições sejam diferentes, ela acaba compartilhando com Zhao Yun a responsabilidade de cuidar do bem-estar das famílias e garantir prosperidade. Ainda no Egito temos Bes, que é uma divindade que protege as casas e as famílias contra as influências malignas. Ele é frequentemente representado como um anão barbudo com uma aparência feroz, simbolizando sua função protetora. Já tem vídeo sobre Bes aqui também no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. Ainda temos uma divindade japonesa chamada Kamado, que, assim como Zhao Yun, é invocado para garantir que as refeições sejam preparadas com sucesso e que a casa seja mantida segura. E também uma divindade do fogão e do fogo doméstico, tá? Quanto aos símbolos associados a Zhao Yun, temos os alimentos e utensílios de cozinha, especialmente o forno, a lareira. Temos ainda a carpa, o espelho, o ano novo chinês. O seu elemento é o fogo, obviamente. E a imagem de Zhao Yun é frequentemente pendurada na cozinha ou áreas de jantar das casas, e sua estátua é colocada como ponto focal para receber oferendas. Quanto às oferendas tradicionais, temos bolos, frutas secas, arroz. Algumas famílias também oferecem álcool ou chá, palha para o cavalo do deus da cozinha, feijões e outros alimentos preparados com cuidado e respeito, como as orelhinhas do bolo de carne com vegetais, as cabeças de búfalo, né, dos bolinhos de arroz, enfim. Outras ofertas incluem efígie de papel, placa, comida, incenso, o doce guandong, mel, açúcar, bolos de arroz chamados niangao,
pães cozidos no vapor chamados mantou, coisas novas, além de oferendas físicas. Muitas famílias também queimam itens simbólicos de papel que representem riqueza e prosperidade, na esperança que recebam boa sorte no próximo ano, como o papel moeda, por exemplo. Né? Também lingotes de ouro. Tanto o papel moeda quanto os lingotes de ouro são queimados como forma de enviá-los ao Deus do céu, ou melhor dizendo, para Zhao Yun levar para o Deus do céu, no caso o imperador de Jade. Lembrando aqui que é importante falar que geralmente essas ofertas são queimadas em madeira de pinho. Da próxima vez que você pedir comida chinesa para viagem, você pode pedir macarrão extra ou bolos de mel para manter Zhao Yun feliz. E ele também gosta de bebidas alcoólicas, lembrando aqui. Zhao Yun é conhecido por ser um deus que valoriza a limpeza e a ordem dentro de casa. Então é importante que as famílias mantenham a cozinha e casa limpas durante todo o ano como maneira de ofertar e receber também, a ajuda dessa divindade. Na cultura tradicional chinesa, manter uma casa arrumada não era somente uma atitude de respeito com os hóspedes, mas também acreditava-se que trazia boa sorte e fortuna. A crença em manter uma casa organizada vai além da simples limpeza. Também inclui manter relacionamentos positivos com os membros da família. Dessa forma, discussões e conflitos são normalmente evitados durante o período do Festival da Cozinha para não ofender Zhao Yun ou perturbar a sua visita. Você também pode honrar a divindade com uma oração simples. Eu deixo sempre uma oração no final do vídeo, você pode utilizar essa oração, tá? Quanto aos epítetos para Zhao Yun, você pode incluir guardião da cozinha ou protetor da família. Bem, gente, antes de falar a oração para vocês, é importante lembrar que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, todos esses links são fontes para vocês pesquisarem mais, se vocês quiserem. Vamos partir para a oração, então. Oração a Zhao Yun, por Selene de Hecate. Salve o poderoso Zhao Yun, guardião da cozinha e protetor da família. Neste dia, eu ergo a minha voz em reverência a ti. Com gratidão eu reconheço a sua presença em nossas vidas, como aquele que traz harmonia e prosperidade a todos os lares. Peço com respeito que aceite a minha oferta dada com amor, como um símbolo de minha devoção e gratidão ao Senhor. Que tua luz brilhe sobre a minha casa e sobre a casa de todos, e que a sua luz seja um farol que possa conduzir a todos nós ao caminho da abundância, e que também nos proteja de todo mal, aflição ou escassez. Que teu fogo sagrado purifique a nossa casa, nosso trabalho, nossa espiritualidade e nossas vidas. E que tua bênção nos guie em todas as nossas jornadas. Poderoso Zhao Yun, ouça minha prece e que tua presença continue a abençoar o meu lar e a lar de todas as pessoas, agora e sempre. Salve Zhao Yun. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo vocês no próximo. Não esquece de deixar o like e o comentário aqui e, se puder, ajudar o canal também. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey